Estamos aqui com a Joana para a parte 2 do vídeo. Se ainda não viram o primeiro, podem ver aqui alguns em cima que vai ficar. Portanto, Joana, nós estamos aqui para falar de dois assuntos, mestrado na Católica e advocacia. Vamos começar com o mestrado na Católica, com as perguntas que me fizeram lá no Insta, e vou aglomerar aqui duas. Primeiro é sobre como é que funciona o mestrado na Católica, qual foi a tua experiência e se tens algum conhecimento do mestrado forense. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada por me convidares outra vez. Fico muito contente que o primeiro vídeo tenha sido um sucesso. Vamos ver aqui outra vez. Então, pronto, em primeiro lugar, como funciona o mestrado forense? O mestrado forense distingue-se dos outros por uma questão. Porque vocês fazem mestrado em forense, mas depois têm o chamado minor. Portanto, vocês têm o mestrado em forense, mas depois fazem um minor escolhem uma de três áreas, que é minor em trabalho, direito civil ou direito penal. Como é que isso depois funciona? Depende do número de cadeiras que vocês escolhem. Se te fizerem, o que eu recomendo sempre, principalmente quem está em forense porque quer ser juiz ou porque vai para a ordem, normalmente é os casos, a fazer cadeiras em todos os, digamos, minors, portanto em todas as áreas. E depois a tese será efetuada na área, portanto, no minor, em que vocês tiveram mais cadeiras. A minha experiência pessoal, a minha experiência pessoal na Católica foi muito boa, gostei muito do mestrado, acho que foi muito útil. Eles preocupavam-se de mostrar como é que as coisas funcionam na realidade prática, até porque os mestrados acabam por ser, as aulas são lecionadas por advogados. Não tenho ideia de termos as ditas aulas teóricas. Não me lembro, acho que sim, acho que eram teórico-práticas, em que acabávamos muitas vezes por ter, por exemplo, 2 horas da mesma cadeira, porque acabava-se por juntar as duas, mas também confesso que já não me recordo muito bem. Lembro-me que fiz imensos trabalhos, que havia cadeiras inclusive em que o exame era optativo, a pessoa podia escolher ou fazia o exame ou fazia um trabalho final. Portanto, era muito assim que a Católica funcionava. Havia muita proximidade entre os professores e os alunos, havia muito respeito. Lembro-me que tinha professores que nos davam o número de telemóvel deles, por exemplo, por caso temos umas dúvidas antes do exame. Claro que estaria a mentir se dissesse que era assim com todos, não é? Quer dizer, nada é... Pronto, também não é um oásis, mas era a grande maioria e o que eu sentia-me muito à vontade, não sentia aquela barreira professor-aluno. A última questão sobre os mestrados que colocaram, Sim. Não sei se tu sabes, é verdade que fazer mestrado na Católica nos dá mais oportunidades laborais? Sabes se isto tem alguma relevância? Depende. Acho que depende muito do que vocês querem fazer, na realidade, depende muito para onde querem estagiar. Por exemplo, na minha experiência, se querem estagiar para empresas, digamos, as empresas, da minha experiência, não costumam se interessar muito, sequer pelo mestrado. Na parte das sociedades de advogados, senti que a certo ponto até me ajudou. Eu lembro-me do primeiro escritório onde eu estive, que era uma sociedade média grande até, uma das advogadas no primeiro dia perguntou-me, então, e onde é que vocês estudaram? E eu disse, lá na altura, sou licenciada pela Clássica e frequente, na altura ainda não tinha terminado, estava na fase da tese, porque fiz a tese ao mesmo tempo que fiz a ordem. Não recomendo. E ela, e disse, e estou na fase da tese de mestrado na Católica, e lembro-me que ela me disse, excelente percurso. O percurso ideal, clássico e católica. Ainda há um bocadinho isso nas sociedades de advogados, pela minha experiência. Depois, por exemplo, se quiserem ir trabalhar para a função pública, o mestrado não interessa. Não é porque estiveste na Católica que... és o melhor da lista, não, nesse tipo de empresa não interessa, por isso é que eu disse, eu acho que depende muito do que as pessoas querem fazer. Quando nós entramos, a primeira coisa que nos dizem é, mesmo o diretor, na Católica a taxa de empregabilidade é cerca de 99%, e a princípio nós pensamos, sim, está bem, ok, deve ser mesmo. Mas no caso da Católica eu acabo por sentir que é um bocadinho verdade. Porquê? Porque a Católica, tal como a Clássica, tem um gabinete de saídas profissionais e fazem imensas atividades. Por exemplo, fotografias para o currículo, tivemos fotógrafo profissional. Tivemos fotógrafos profissionais a ir à Católica para nos tirarem fotografias para as fotografias do currículo.
Aprendemos a fazer currículos com uma formação dos recursos humanos da VDA, e uma coisa que eu lembro-me que era muito engraçada, eu perguntava, por exemplo, à coordenadora do Gabinete de Saídas Profissionais, enviei 50 currículos, e ela dizia, tens de enviar mais 50. Há um grande interesse, e eu lembro-me que quando um aluno conseguia um estágio da Ordem, tinha de avisar o Gabinete de Saídas Profissionais, que era para eles selecionarem quem já tinha estágio e quem não tinha, porque quem não tinha, no final, a própria faculdade tentava arranjar uma solução. É que o aluno estará a fazer mal, porque é que o aluno não está a receber propostas, e como é que eu posso colmatar esta falha, digamos assim. E essas pessoas acabavam, mesmo com a ajuda da faculdade, acabavam por ter estágio garantido também. É importante a média final da licenciatura para encontrar um estágio? O que é que tu achas? Essa pergunta é extremamente importante, até porque é aquela pergunta que assombra os alunos de Direito. Completamente. O que é que eu posso dizer a essa pergunta? Infelizmente é verdade, em alguns casos. Se tiverem a concorrer para sociedades de topo, a média vai interessar inevitavelmente. Mas não interessa para todos os escritórios. O que é que eu recomendo nos casos de pessoas de médias, eu não vou dizer relativamente baixas, até porque se a pessoa acaba com uma média de 10, também não há milagres. Tal como eu já disse no meu outro vídeo, tornem-se pessoas interessantes. Imaginemos, vocês estão no segundo, terceiro ano, estão a perceber, eu não sou grande espingarda nisto, desculpem a expressão, eu não vou ser aquela pessoa que vai à oral de melhoria e vai acabar com 18 porque sei 50 doutrinas, não vou ser essa pessoa. O que é que eu posso fazer? Posso me tornar uma pessoa interessante, posso fazer o que eles não estão a fazer, porque para acabarem com uma média de 18 não estão a fazer voluntariados, não estão a fazer estágios em outras áreas que não seja a advocacia, não estão a investir neles próprios, através do desporto, através disto e daquilo. E quem diz que está a mentir, porque vamos ser francos, é assim, ninguém aqui é o super-homem, a não ser que sejam pessoas... E atenção, eu conheci, nós tivemos se calhar 2 casos no nosso ano em que eram pessoas extremamente inteligentes, ao ponto de, a dada altura eu pensava, mas estas pessoas subornam os professores para saber o que é que vai ser dado nas aulas, porque isto era impossível. Eles sabiam tudo. Antes da aula sequer ser dada, aquelas pessoas já sabiam o que é que se ia falar. Era uma coisa incrível. Mas era mesmo porque eram extremamente inteligentes e foram pessoas que passaram com 16 nos exames da Ordem e são excelentes e têm muita facilidade. Pronto. Façam estágios em áreas que não sejam necessariamente da advocacia. Por exemplo, estágios na área do notariado. E penso que nem seja necessário média. E, por exemplo, é uma coisa que é diferente. Eu lembro-me que tive uma amiga minha, olha, a Raquel, a Raquel está em altas. A Raquel, nestas entrevistas, tu tens de entrevistar a Raquel. Mas a Raquel, na altura, acho que foi no segundo ou no terceiro ano, fez um estágio mexeruco, assim, duas semanas, num cartório, em Elvas. Ela ia a entrevistas, a primeira coisa que lhe pergunta: você esteve num cartório? Que interessante, que coisa tão diferente. Era o suficiente para ela, se calhar, ser chamada de volta. Isto não é para fazer cacique, obviamente, mas ajuda, por exemplo, malta que se interessam em política, minimamente, por exemplo, uma coisa que eu recomendo é integrem juventudes partidárias, num partido que vocês se identifiquem. Ajuda imenso, por exemplo. Porquê? Porque fazem imensas atividades, andam sempre a fazer coisas diferentes e acabam por ter alguma experiência ou porque conhecem pessoas, networking muito importante. Próxima questão. Como funciona o acesso à Ordem e como é que foi a transição da faculdade para o mundo do trabalho? Como é que foi a transição da faculdade para o mundo do trabalho? Olhem, eu adaptei-me muito bem. Pronto, é assim. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Eu, como fui sempre uma pessoa muito prática, lá está. Toda a gente acaba por encontrar o seu nicho. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a trabalhar e adaptei-me muito bem. Portanto, não se amedrontem com a questão da adaptação. E uma coisa que é importante também, não sejam tímidos. Também não acho correto chegarem a um escritório onde vocês não conheçam ninguém e começar a dar confiança extremas às pessoas e começarem a entrar e a dar palmadinhas nas costas a toda a gente. Não, isso é mau, isso fica mal. Mas não sejam tímidos ao ponto de, o que é que eu já vi acontecer?
alunos que estavam no 4º ano, que foram fazer estágios de verão em sítios onde eu trabalhei e que acabaram por não ficar, e não tinha nada a ver com a questão de não serem capazes ou serem capazes, tinha a ver com um perfil de personalidade. No sentido de, acabou por ficar aquele que se calhar não era que não fazia o trabalho bem, atenção, porque uma pessoa não fica se fizer o trabalho mal, mas se calhar era aquela pessoa que mostrou mais dúvidas e que se calhar fez mais questões. Porquê? Porque isso acabou por ser interpretado como um interesse. Em relação à segunda questão, acesso à ordem. Portanto, lá está, isso está em alterações e vai mudar. No meu tempo, digamos, que não foi assim há tanto tempo, mas no meu tempo, no tempo dos antigos, como é que foi? Basicamente, tens de ter a licenciatura concluída, numa faculdade de Portugal e reconhecida e pá. E pronto, e depois arranjares um patrono, que normalmente o escritório de onde estás a estagiar te oferece, não é? Te patrocina, não é? Digamos. Pronto, e depois ir à ordem dos advogados e preencher uns papéis e entregar a ordem e pagar 700 euros. E está feito. É verdade que o advogado estagiário acaba por ser um bocado escravo. Portanto, a questão dos escravos, eu não senti isso porque também nunca me permiti que o fizessem. Portanto, logo por aí, pronto. Estagiei num escritório que tinha essa visão. Eu saí desse escritório, não me identifico de todo com isso. É assim, este tipo de escritórios só vos traumatizam, vocês batam o pé, não deixem, imponham limites na vossa vida. Não quer dizer que não vistam a camisola, atenção, porque também têm de ser responsáveis. Se sabem que têm um prazo. E é para cumprir, porque também não querem que vos atirem o dedo e digam ele não fez. Sofrerem abusos é que não. E aí, cada pessoa tem de tomar uma decisão e bater o pé e dizer eu não vou ser tratada desta maneira, vou então começar a procurar outro sítio. Isto em Lisboa, eu compreendo, porque o canal da Nair e o mundo do direito é para todo o país e, portanto, eu não vou ser aquela pessoa que se vai cingir a Lisboa. Eu compreendo que existam pessoas que tenham interesse em fazer os estágios nas suas cidades natais, não têm aquela facilidade de um estagiário em Lisboa. E pronto, e é chato e tem de estar naquele escritório porque querem acabar o estágio e não sei o quê. Para essas pessoas o que eu vos digo é aguentem-se um bocadinho à pipoca, são 18 meses, tentem fazer o melhor que conseguem e estou com vocês. E pronto, mas é assim, nunca admitam faltas de respeito. E há uma coisa que eu digo muito também, não confundam excesso de trabalho com eu estou a ser escravizado. Passamos a ser escravizados a partir do momento em que eu não tenho vida pessoal porque metem-me a mim a fazer tudo. E eu já tive essa experiência. Tinha dispensa no meu dia de anos e tive que passar o meu dia de anos a trabalhar porque não facilitaram. Tive de o fazer. Mostrei desagrado, Quando saí na altura, depois deixei claro que isso não se faz. Se a sociedade está a dar o dia, eu não tinha prazos, não era para estarem a criar prazos imaginários só por despeito. O advogado escravo acaba por ser o advogado com mais jogo de cintura quando acaba a ordem. É muito despachado, é muito desenrascado, vai a tribunal. É uma sexta-feira à tarde. Não é. Portanto, é assim. Claro que as notícias... É verdade. E também outra coisa, são os estágios que não são remunerados. Isso também faz um bocado com que seja escravatura. Não aceitem estágios não remunerados. Aliás, nem devia existir. Eu já neguei muitos estágios porque era tudo... Mas aí eu também outra coisa que também dizer. Atenção, que vou reforçar uma ideia. Não nos podemos cingir só a Lisboa. Estágios não remunerados são uma realidade muito grande, por exemplo, no Porto. Tu tens sociedades grandes no Porto que não pagam aos estagiários, não acreditam que o estagiário deva receber, o que é uma coisa que tem mesmo de ser revista na ordem, nem que as sociedades de advogados tenham certos benefícios, depende muito do trabalho de escravo. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é o trabalho de escravo, tu ires ocupar a fila do serviço do estrangeiro, do CEF. Por exemplo, eu conheci colegas meus que iam fazer isso. Tenho de ir para a fila. Porquê? Porquê é que tens de ir para a fila? Vou marcar lugar ao meu patrono. Então, mas o que é isto? Ele que arranja um cone. Vai arranjar um cone de trânsito e mete lá o cone. Por exemplo,
Isso já é passar das marcas. Ou chatearem-me ao fim de semana. Por exemplo, quando vos começam a ligar ao fim de semana porque vocês têm de estar um fim de semana a fazer alguma coisa, isso não é correto. E quando vocês saem do escritório e dizem isto não é para se fazer assim, é uma falta de respeito. O advogado é bem remunerado ao longo da carreira? Curto e grosso, maioria das situações, não. Não, é verdade. Assim, não é, porque a advocacia é uma profissão liberal. É raro haver o contrato de trabalho. Faço parte daquela minoria, mesmo minoria daqueles 1% que tem um contrato de trabalho. Mas não é a realidade na advocacia. É recibos verdes, descontam 25%, e os salários na esmagadora maioria e os vencimentos na esmagadora maioria para advogados não são muito altos. Não quero que agora também desencorajar-vos a serem advogados por causa de uma questão dessas. Façam o que querem e façam o que gostam. Mas quem quer ser advogado porque está atrás da nota, pense 2 vezes. Olha, vão para notários, os notários ganham muito dinheiro. Esses é que ganham muito dinheiro. Agora, para advogados, não é aquela área, a não ser que tenham média para ir para, lá está, uma VDA, uma PLMJ, uma Garrigues, uma Servo, por exemplo. Há uma mensagem final, seja para os nossos advogados estagiários ou quem quer ingressar? Boa sorte, malta, calma, tempos estressantes, preocupações com médias. O ano letivo está a começar para quem está no 4º ano. O 4º ano é muito bom para subir médias. Aproveitem bem o 4º ano. E para os advogados estagiários, que eu fui uma delas há relativamente poucos meses, malta, boa sorte, tudo se faz, mantenham a calma e bola para a frente. Não há mesmo nada que eu possa dizer. Não há um truque para passar no exame da ordem. É estudar. E vão ver que tudo se consegue e aproveitem o estágio porque é mesmo muito importante e é a vossa oportunidade de aprender. Bem, Joana, muito obrigada pelo segundo vídeo que proporcionaste. Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta adicional, escrevam nos comentários. Quem sabe uma parte 3 está do vosso lado. Vá. Tchau. Obrigada.